Olá, sejam bem-vindos a mais um estudo Visão Comparativa dos Evangelhos. É muito bom ter você aqui comigo hoje. Meu nome é Wellington Lima e hoje nós vamos abordar a cura de um endemoniado no sábado que aconteceu em Cafarnaum. Está registrado em Marcos, capítulo 1, versículos 21 a 28. E também está registrado por Lucas, no capítulo 4, versículo 31 a 37, que vamos abordar no próximo estudo. Aqui agora então, vamos começar com Marcos, capítulo 1, versículo 21, onde temos: Eles entraram em Cafarnaum, e assim que chegou o sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Eles entraram em Cafarnaum. Quando Jesus havia chamado Pedro, André, Tiago e João, todos deixaram a beira do lago e entraram com ele na cidade de Cafarnaum. Cafarnaum no centro de comércio e distribuição de peixes. Como centurião em uma coleteria de impostos, não deixava de ter uma certa importância para os romanos. A cidade era um ponto de encontro das rotas de comércio entre o Egito e a Síria. Passava de Cairo para Damasco. Cafarnaum se tornou o quartel-general do ministério de Jesus. Assim que chegou o sábado. Sem dúvida, no próximo sábado, que provavelmente foi no dia seguinte. Mostra que era costume de Jesus frequentar esses locais de culto nos dias de sábado. A adição dessa circunstância parece, portanto, ressaltar que Cristo estava livre da imputação de profanar o sábado que lhe era contestado pelos judeus. Entrou na sinagoga. A maioria das sinagogas eram centros comunitários e locais de oração e estudo. O lugar onde Jesus encontra seu primeiro demônio pode chocar os leitores de Marcos. É um ambiente religioso. E começou a ensinar. Na sinagoga, o presbítero que presidia, depois de ler as Escrituras, convidava quem quisesse dirigir ao povo. Embora Jesus não fosse um sacerdote da ordem levítica ou um oficial da sinagoga, ainda o encontramos muitas vezes aproveitando esse privilégio e apresentando suas doutrinas aos judeus. Assim, ele declarou as suas importantes verdades de uma maneira tão extraordinária como havia sido encarregado de revelar e justificar. Versículo 22. E ficavam admirados com seu ensinamento, pois, diferentemente dos escribas, eles nos ensinava como quem tem autoridade. E ficavam admirados com seu ensinamento. Ficaram totalmente impressionados com sua doutrina, como já haviam ficado quando ele veio pregar pela primeira vez entre eles. Parece ter havido algo nos discursos, bem como nos milagres desse último sábado que Jesus passava entre eles, o que suscitou sua admiração e os afetou de maneira peculiar, como aparece na multidão de pessoas doentes que lhes serão trazidas naquela noite, conforme será relatado em Marcos, no capítulo 1, versículos 32 a 33, onde está registrado: Ao entardecer, quando o sol já se punha, trouxeram-lhe todos os doentes endemoniados, e toda a cidade se juntou à porta. Muitos dos versículos de Marcos citam os ensinamentos de Jesus. No entanto, ele omite os principais discursos do Mestre para enfatizar suas obras poderosas como o Filho de Deus. Diferentemente dos escribas, que não tinham tal autoridade, e cujo ensino não era acompanhado pelo poder de Deus à alma do povo, porque o assunto do ensino não veio de Deus, e porque os próprios professores não foram convencionados pelo Altíssimo, como quem tem autoridade de Deus para fazer o que Jesus estava fazendo e ensinar um sistema de verdade puro e benéfico. Versículo 23. E logo apareceu na sinagoga deles um homem com espírito imundo que gritou. É provável que esse homem tivesse intervalos lúcidos, ou ele não seria admitido na sinagoga, quando lá um de seus ataques aconteceu, e ele de repente gritou. Versículos 24. Dizendo: Ah, que temos contigo, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Que temos contigo? Embora apenas um espírito impuro seja mencionado como possuindo esse homem, ele também fala em nome de outros. Com isso, o espírito quis dizer que, se Jesus expulsasse, ele usaria uma interferência imprópria. Mas isso não era verdade. A posse do homem foi um ataque direto a Deus e às suas obras. Jesus veio para destruir as obras do diabo. E Jesus tinha o direito, portanto, de libertar o cativo e punir aquele que o possuía.
Portanto, Satanás ainda considera uma violação de seus direitos quando Deus liberta um pecador da escravidão e destrói sua influência sobre a alma. Então, ele ainda pede para ser deixado em paz e livre para guiar as pessoas em cativeiro à sua vontade. Bem sei quem és. Os espíritos malignos parecem ter se familiarizado imediatamente com o Messias. Além disso, eles aprenderam com seus milagres que Jesus era o Messias e tinha o poder sobre eles. Demônios eram frequentemente associados à magia, e os mágicos tentavam subjugar outras forças espirituais invocando seus nomes. Se o demônio aqui está tentando subjugar Jesus dessa maneira, pois essa frase, bem sei quem és, foi usada para subjugar poderes espirituais em textos mágicos antigos, como alguns estudiosos sugeriram, esse estratagema não funcionou. O Santo de Deus. O Messias. Santo normalmente era um título de Deus, mas Santo de Deus aqui provavelmente significa algo como o braço direito de Deus. Versículo 25. Jesus o repreendeu dizendo: cala-te e sai dele. Jesus o repreendeu. O ordenou com uma ameaça. Não foi ao homem quem Jesus repreendeu, mas ao espírito, pois ele imediatamente ordenou que o ser saísse do homem. Em tudo isso, Jesus nunca se dirigiu ao homem. Sua conversa foi com o espírito maligno, provando conclusivamente que não lhe era uma mera doença ou perturbação mental. Pois como o Filho de Deus poderia conversar com doença ou insanidade? Mas que Jesus conversou com o ser, que também conversou com ele, argumentou, espoliou, sentiu, resistiu e o conhecia. Existem, portanto, espíritos malignos. E estes espíritos podem tomar posse dos seres humanos. Cala-te, do grego que significa seja amordaçado, contenha-se, pare de reclamar e saia do homem. Essa foi uma prova muito forte do poder de Jesus. Poder, por uma palavra, silenciar um anjo maligno e, contra sua vontade, obrigá-lo a deixar um homem que ele adorava atormentar. 26. E o espírito imundo, provocando convulsão nele, e gritando em alta voz, saiu dele. Ainda maligno, embora fadado a obedecer, submetendo-se porque era obrigado, não porque escolheu, o espírito imundo exerceu seu último poder, infligiu toda a dor que pôde, causando a convulsão, e depois se curvou ao Filho de Deus e veio fora. Essa é a natureza de uma disposição maligna. Embora obrigado a obedecer, embora impedido pelo mandamento e pela providência de Deus de fazer o que faria, ainda assim, ao parecer obedecer, faz todo o mal que pode e faz até a aparição de obediência a ocasião para aumentar o crime e a transgressão. Gritando em alta voz. Pois o espírito imundo estava proibido de falar, pois Jesus lhe havia dito: cala-te. Cristo não permitiria que aqueles espíritos malignos falassem em oposição, nem ainda a favor dele. Ele não precisava do testemunho deles, nem o encorajaria, para que ninguém pudesse inferir que Jesus agia em conjunto com eles. Versículo 27. Assim todos ficaram admirados e perguntavam entre si: que é isso? Que novo ensinamento com autoridade? Ele ordena até aos espíritos imundos e eles lhes obedecem. Assim todos ficaram admirados. O poder de expulsar demônios era novo para eles. Que é isso? Palavra de surpresa e espanto. Embora exorcistas, que são pessoas que tentaram expulsar demônios de outras pessoas, também ocasionalmente usassem frases como saia de fulano de tal, eles usaram as frases como parte de elaborados encantamentos mágicos. Eles tinham 2 métodos principais de expulsar demônios. O primeiro era revoltar ou assustar o demônio, por exemplo, colocando uma raiz fedorenta no nariz da pessoa possuída, na esperança de que o demônio não fosse capaz de suportar. Outra forma era usar fórmulas mágicas ou invocar o nome de um espírito superior para se livrar do inferior. As pessoas ficam maravilhadas ao ver que Jesus pode ser eficaz simplesmente ordenando ao demônio que saia. A tradição judaica elogiava os professores que podiam extrair percepções especiais da lei e às vezes atribuía poderes milagrosos aos professores populares. Mas Jesus parece ganhar uma categoria por si mesmo, pois aqui está relatado novo ensinamento. Com autoridade. Eles nunca ouviram uma doutrina tão graciosa
e nunca viram nenhum ensinamento apoiado por milagres antes. Quando essa pessoa deve ser superior aos homens, esses são submetidos à sujeição por espíritos imundos, já que pessoas submetem espíritos impuros a si mesmos. Foi o que eles pensaram. Ele ordena. Jesus fez isso em seu próprio nome e por sua própria autoridade. Isso provou que ele era superior a todos os espíritos imundos. Em consequência, a fama de Jesus se espalhou por todo o país, e a impressão tornou-se predominante de que ele era o Messias. Versículo 28. E logo sua fama se espalhou por toda a região da Galileia. Por toda a região da Galileia. As aldeias da Galileia eram próximas, e parentes próximos e conexões comerciais entre elas permitiriam que as notícias se espalhassem rapidamente. O que eu chamo a atenção nessa passagem? O milagre que Jesus havia realizado evidenciou muita benevolência e foi público, sendo realizado na sinagoga. Os muitos que o viram divulgaram onde quer que fosse, e assim a fama de Jesus, como professor incomparável e obreiro sem igual de milagres, logo se espalhou pela terra. Marcos cria um suspense ao comparar aqueles que aceitaram Cristo com os fariseus e os saduceus que se uniram para tramar sua morte. A triste realidade é que muitos religiosos desse mundo afastam mais as pessoas de Jesus do que os próprios ateus. Porém, o Evangelho não é uma religião, são as boas novas que podem libertar um mais terrível pecador. Espero que esse estudo tenha te abençoado. Até o próximo.